Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sempre seremos abençoados para poder fazer o bem, plantar amor para colher salvação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela Sua presença. Dai-nos entendimento e sabedoria. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti encontramos a nossa salvação. Nessa vida, eu acredito que quando nós podemos ajudar alguém, não tem coisa melhor. Só que uma coisa que nós devemos sempre parar para pensar é que o alguém que a gente vai ajudar, nós não podemos olhar se ele merece ou não. Porque Deus, ele sempre é melhor juiz e melhor julgador que nós. Talvez, de alguma forma, ele esteja te abençoando para que ele possa contar com você para entregar recados, para entregar mensagens, para entregar qualquer coisa para outras pessoas. Só que nem sempre nós temos esse discernimento. Nós acreditamos muitas vezes que aquilo que nós temos é nosso, que aquilo que nós conquistamos foi pelo nosso esforço e não por Deus. Então, se eu venço é por meu esforço e se algo dá errado eu preciso da ajuda de Deus, chega a ser um tanto quanto estranho. Ou tudo que nós temos é graças a Deus, ou tudo que acontece de mal conosco é graças a nós. Porque quando algo não dá errado na nossa vida, nós culpamos a Deus. Mas quando algo dá certo, é mérito nosso? Não tem como a gente viver dessa forma. Mas no fundo, nós temos que estar sempre de olhos numa única coisa, que é a salvação. Porque essa vida, a única certeza que nós temos é o quê? É que todos nós vamos morrer um dia. E assim nós viemos já observando. Primeiro vão os nossos avós, às vezes um amigo antes porque aconteceu alguma coisa, e assim vai seguindo o curso da nossa vida. Nunca é fácil aceitar a partida. Sempre vai ficar saudade, sempre vai ficar questionamento, sempre vai ficar um quarto vazio, um lugar à mesa, sempre vai ficar aquele sentimento que algo foi perdido. E até que o dia que chegue a nossa vez. Só que a diferença nossa é que durante toda a nossa vida nós não olhamos a morte como algo ruim, mas como algo que vai nos levar a um lugar onde nós trabalhamos a nossa vida inteira, a salvação. Nós não seguimos Jesus simplesmente por uma ideologia, nós não seguimos Jesus simplesmente porque é legal, muito pelo contrário, muitos são perseguidos pelo simples fato de acreditar em Jesus. Então essa salvação, ela existe, esse céu, ele existe, e nós acreditamos e temos fé nisso. Só que enquanto a gente pensa no céu, a gente vai aprendendo a se aperfeiçoar com a presença do Espírito Santo. Cada vez que a gente lê a palavra de Deus, e eu não canso de falar, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Ah, mas eu não entendo. Não entende mesmo. Eu concordo com você, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos entender a palavra de Deus. Com o Espírito Santo, ela é revelada a nós. E cada vez que você lê a Bíblia, ela vai se mostrar e vai parecer diferente, mas sempre com uma sabedoria que não existe igual. Então, cada vez que você se atreve a acreditar em Deus, a ler a palavra de Deus, você se torna mais capaz para administrar as coisas que você já tem. Então você vai começar a gastar aquilo que você tem em coisas melhores. Você não vai mais viver de uma forma compulsiva ou impulsiva. Para e faz uma conta. Sei lá, uma pessoa que ela fuma. Eu não sei mais ou menos quanto custa um maço de cigarro. Sei lá, R$10, que fosse, vamos ficar mais fácil. Vamos imaginar que essa pessoa ela tem um vício que já está um tanto quanto avançado e ela fuma um maço de cigarro por dia. São R$300. Vamos imaginar que a gente ganha um salário de 120, de 1.200, desculpa.
Olha quanto dinheiro proporcional ela já gastou com uma coisa que não vai levar ela para lugar nenhum. Muito pelo contrário, o que vai acontecer? Ela vai acabar desenvolvendo uma doença que no fim, ainda se ela tiver qualquer pouquinho de recurso, ela vai acabar arrancando tudo dessa pessoa. E essa mesma pessoa que já ganha relativamente pouco. Só que o pouco, ele é pouco quando a gente administra mal. Quando a gente não administra o suficiente para a gente passar por aquela fase, para que outras fases melhores comecem. Tudo começa em algum lugar, ninguém vai começar rico. O rico, ele só é rico porque ele guarda, não é porque ele gasta tudo. Se você tudo que ganha gasta, como que você vai ter? Só que ainda assim que você acha que é pouco, vamos lá. Desses R$ 300 o cara fuma. Ele vai sair de final de semana, vai tomar lá sua cervejinha, vai comer um negocinho porque ele precisa se divertir. Sei lá, vai gastar mais 200, 300 reais. Cara, já foi metade do salário com duas coisas que ele não precisa para viver. Depois, quando ele for fazer qualquer coisa que precisa, o que ele vai poder ter? Nada. Chega na hora de ajudar alguém, não tem 10 reais, não tem 5 reais para ajudar uma pessoa que tá ali passando fome muitas vezes. E o dinheiro que ele gastou, que era dele, eu não discordo, você trabalhou, concordo. Mas se você tivesse doente, você teria ido trabalhar? Não, não teria. Então a saúde ela vem de quem? Ela é tua? Tudo que nós temos de bom vem de Deus. E nós temos que ter essa disposição de fazer o bem para outras pessoas. Eu sei que às vezes fica aquela sensação que a gente foi enganado. Nossa, a pessoa veio em mim, contou uma história, eu fui lá, ajudei ela. Nossa, mas era tudo mentira, ela me enganou e pegou minhas coisas e me usou e fica aquele bolo. Eu concordo, esse sentimento ele não é bom. Lá em 1 Pedro 3, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Percebe que não tem nada de errado em você sofrer por ter feito bem por alguém, mas era pior ainda se você estivesse sofrendo por ter feito mal. Então, ainda que alguém possa abusar da tua bondade, ainda que você ache que você vai sair no prejuízo, aprende uma coisa: o tempo ele é o senhor da razão. E se você está do lado de Deus, a razão sempre vai pender para o teu lado. Porque o mal não tem vez, você vai me desculpar. Uma pessoa que ela usa as outras, que ela engana as outras, que ela faz as coisas sem pensar nos outros, você acha que essa pessoa ela vai chegar na onde? Por algum instante, você pode olhar e achar que ela está tendo lucro, mas a longo prazo ela não vai ter. Eu falo para você, não tem. Tem pessoas que eu conheço que cada vez que eu encontro tá pior a vida delas, sabe? Tá pior. E ainda que na cabeça delas elas estão progredindo, cada vez elas estão num buraco ainda maior. Sabe por quê? Porque cada vez uma virtude ela é sacrificada. Quando eu engano uma pessoa, quando eu minto, quando eu faço, as minhas virtudes estão sendo sacrificadas. E eu não vou chegar em lugar nenhum com isso. Então você pode ter uma certeza dentro do teu coração. Conforme você for criando essa vontade de ajudar. Eu vejo também pessoas que ajudam animais. E quantos animais a gente não encontra abandonado na rua? Estão tudo mal cuidado, cheio de doença, cheio de sarna e cheio de um monte de coisa. E tem pessoas que têm de bom grado, que não são pessoas que são ricas não. Sabe? São pessoas que tiram muitas vezes aquilo que tem para estar ajudando. Mas às vezes sabe que me entristece? Que eu não vejo isso para ajudar muitas vezes uma pessoa. A gente perdeu a empatia por aqueles que nós devemos amar e amamos como as pessoas, os animais. Eu concordo, nós temos que ajudar a todos. Tudo que Deus fez nós devemos ajudar, desde seja de cuidar do meio ambiente. Só que esse cuidado do meio ambiente também tem que ter um cuidado, porque Deus deu o peixe, deu o mar, deu as plantas para nós usar. Quando eles construíram os templos o templo de Davi, vai ler a Bíblia, eles cortaram árvores. Mas não pode. Eles cortaram árvores. Deus não fez as coisas para as coisas ficarem intactas aqui, as pessoas sofrendo. Não, ele deu as coisas para que nós pudéssemos usar. A vida nossa não é aqui. Essa ideia de ficar preservando, nós não destruímos, mas nós usamos quando é necessário. Não, eu vou passar fome aqui porque vai estragar a planta se eu plantar ali. Cara, você vai plantar porque alguém precisa comer. Para com essa ideia de gente maluca. É gente doida. Tem que parar com isso. Os animais, eles foram feitos para nós comermos.
Tá na Bíblia. Ah, não, mas coitado. Cara, não é. Foi feito para isso. É propósito. Foi feito. Por que Jesus não tá vivo até hoje? Porque ele foi feito para um propósito. E é assim que tem que ser. E uma coisa que a gente precisa aprender é uma coisa. Não arrota a virtude, sendo que as tuas costas tá suja. Você tá entendendo? Não vem querer falar de moralidade, sendo que você não é moral. Você faz as coisas tudo errado, engana a mente e fala. E chega uma hora que quer arrotar a virtude. Quer ficar achando, não, mas eu defendo. Você não defende nada. Quer defender alguma coisa? Vamos defender o evangelho. Quer fazer um bem? Vamos pregar a palavra. Vamos buscar aqueles que não alcançaram. Começa fazendo isso. Depois eu acredito nas tuas virtudes. Porque quando você se aproximar de Deus, você vai ter sabedoria. Você lê um jornal, lê um negócio, lê uma notícia, não sabe nem que é verdade. Não terminou nem a escola, não fez nada direito, não era um aluno exemplar, não é uma pessoa que estuda, não se capacitou de nada, não busca uma matéria, não faz nada, nada. E tá aí falando como se soubesse de tudo. Ah não, eu vi um vídeo. Cara, você não tem nem capacidade de ouvir uma pregação e saber se o que aquela pessoa tá pregando é verdade ou não. Se você conhecesse a Bíblia, você vai ver o tanto de pregador que adultera o versículo. Simplesmente para a narrativa dele enquadrar dentro de alguma coisa. Mas no fundo, o que vai contar? É a salvação. E a salvação, você acredita que ela vai acontecer pelo bem que eu faço em vida? Não, porque não é por mérito. Por melhor que eu fosse, eu nunca ia conseguir conquistar isso. Isso é a misericórdia de Deus que atua na nossa vida. Se a gente ir lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a nossa salvação, ela vem pela misericórdia de Deus. Porém, na nossa vida, nós não iremos conseguir aumentar a nossa fé se nós não tivermos obras. E fazer o bem é uma obra. A fé sem obra, ela é morta em si mesma. Então, por mais que o que eu faça não conquiste a minha salvação, eu ganho algo sobre a minha fé. E quando eu acredito em Deus, Deus está comigo. Deus está nos meus pensamentos. Deus está guiando a minha vida. Deus está conduzindo as minhas escolhas. Deus ele está freando a minha língua. Deus ele está me dando controle sobre a minha vida. Você já parou para pensar que você muitas vezes não tem controle sobre a sua vida? Na nossa cabeça a gente tem o direito e o poder de escolher todas as coisas, mas na prática isso não funciona. Você sabe por quê? Porque nós vivemos uma batalha, e essa batalha ela é espiritual, e você é a recompensa disso. Quem ganhar vai governar a sua vida. Um quer governar para te salvar, o outro quer governar para te destruir. Só que a questão toda é, por dentro é que abre essa portinha. Você tem o poder de abrir e falar, ó, entra. Só que quando um entra, o outro sai. E aí você deixa quem? Quando você abre uma brecha, quando você acredita que aquilo que você tem é aquilo que você é. Você já teve aquela sensação de você de repente se arrumar e querer entrar dentro de um lugar e querer que aquelas pessoas te invejem? Não, quando eu entrar, você começa a mentalizar como vai ser o sentimento das pessoas ao te verem. Não, porque quando eu entrar lá, elas vão olhar como eu sou lindo, olha o meu cabelo, como se você desejasse que as outras pessoas te invejassem. Você já teve um cachorro, um animal bonito, assim, que você vai passear em algum lugar e você quer que as outras pessoas olhem e falem, nossa, olha como ela tem um cachorro bonito. Ou você comprou um carro e você vai chegar em algum lugar, você quer que as pessoas olhem e invejem o seu carro. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. E eu luto por esse sentimento o tempo todo. Você sabe por quê? Porque nós não podemos deixar as coisas serem maiores do que aquilo que está dentro do nosso coração. Porque senão, em algum dia você não tiver nada, como que você vai entrar dentro de um lugar e entregar um recado do Criador? De cabeça baixa? Porque você não tem nada para invejar? Porque tua roupa não é de marca? Porque muitas vezes o teu cabelo tem uns fios que tá branco? Porque a tua cara tá enrugada? Porque você não tá impecável? Você vai continuar sendo filho de Deus independente do que você tenha. Então nós devemos sim aprender a valorizar as coisas que têm valor e não usar a vaidade e não usar muitas vezes esse desejo que o outro nos inveje, o que o outro pensa de você pouco importa. Deus ele conhece o teu coração. Eu tenho que estar preocupado em poder servir ao Senhor,
em poder abençoar as outras pessoas, seja da forma que for. Bênção não é simplesmente bem. Bênção muitas vezes é sabedoria, é comportamento, é você ter a palavra certa. Quem não tem bênção não tem sabedoria. Como que eu posso ajudar uma pessoa muitas vezes a dar uma palavra de entendimento sobre a vida dela se eu não tenho nem na minha? Simplesmente dando posses não resolve o problema de ninguém. Se resolvesse, você não tinha pessoas indo num psicólogo e reclamar de laços familiares. Elas estariam reclamando da marca do carro, eu tô vindo aqui hoje, sabe por quê? Que eu sempre usei roupa, sei lá, de uma marca qualquer, e isso me deixava infeliz. Não, a gente vai lá para reclamar do pai, da mãe, do irmão, do marido, da esposa, do trabalho, do chefe. Nós reclamamos de pessoas. E quantas vezes nós não somos essas pessoas que, sabe, entristece o coração das outras? Nós temos e podemos ser melhores. E essa ideia de desejar salvação e entender que a fé vem pelo ouvir, vem por você fazer aquilo que é bom, por você fazer aquilo que é certo. Deus, quando Ele pode confiar em você, com certeza Ele vai. E Ele precisa de você para as pequenas coisas, porque no todo, quando nós amamos, as grandes coisas acontecem. E às vezes a gente fica perdido, tentando se diminuir, tentando achar que não é conosco, tentando achar que o problema não é nosso, que nós não podemos fazer nada. Cara, você sempre pode fazer alguma coisa. Se você sempre sente que você deve fazer algo, mas fica sempre com medo, lembra sempre desse versículo de Pedro. É melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. E eu vou te contar uma coisa. Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Peca por omissão. Eu acho que esse é o pior pecado. Eu poder ajudar alguém e eu não ajudo. Eu poder ser a resposta da oração de alguém e eu faço simplesmente que o problema não é meu. Isso é pior do que quem faz o mal. Porque você está destruindo a esperança. Quem faz o mal sabe a quem ele serve. Eu duvido que alguém fica parando para pensar se... eu não sei se eu devo fazer... Você faz de sopetão, você nem pensa. Mas para fazer o bem é uma dificuldade. É um questionamento. É um apego e é tudo. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Pensa que sim, o objetivo dessa vida, da sua vida, qual é? Se eu te perguntasse, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero ter uma esposa, quero ter uma família, quero ter um filho, quero... Você está sonhando coisas que daqui 50 anos não vão mais existir. Eu sonho em ser salvo. Esse é o meu sonho. Eu desejo a salvação. Eu quero viver a eternidade. Eu acredito nisso. E todos os dias eu trabalho para isso. Para alcançar a eternidade. E esse deveria ser o seu sonho. O que vem abaixo não deixa de ser coisas que nós não gostaríamos de viver. Nós gostaríamos sim. Mas o primeiro objetivo é a salvação. É a salvação. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, todo o resto ele vem por acréscimo. Sem Deus não tem bebê, sem Deus não tem comida, sem Deus não tem saúde, sem Deus nós não temos vontade de viver, sem Deus nós não reconhecemos o valor das coisas que nós temos. Com Deus nós podemos viver além da salvação, além da eternidade, além do amor, tudo que essa vida tem o melhor. Nós vivemos numa terra que ela está perdida no mal, concordo plenamente. Mas nós vamos passar por essa terra com maestria, com o Senhor, louvando a Deus, glorificando a Deus e com dignidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor toque o seu coração, que você possa entender a essência dessa mensagem, que você possa ajudar outras pessoas, a fazer o bem que Deus toca dentro do teu coração, e ainda que você possa vir a se arrepender por ter feito bem, você sabe que você estava do lado certo. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe.